Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E nesse vídeo vou falar para vocês as origens do vampirismo e as suas ligações nas referências do Anjos da Noite com a realidade, tá? Vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então você que é novo no canal, não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta desse tipo de assunto, voltado ao sobrenatural e ao ocultismo, e ajuda o canal a bater os 5.000 inscritos. Estamos aí quase chegando nesta meta, né? Cada vez mais perto. E óbvio, lembrando que você que gosta desse trabalho que eu faço, quer apoiar mais ainda o canal, considere se virar membro, né? São apenas R$ 8 por mês, no caso. Você pode aí ter benefícios, receber vídeos antecipados, ter acesso ao grupo VIP, vai receber e vai ter seu nome creditado aqui nos vídeos, enfim, é uma série de benefícios. E obviamente, tá? Você vai ter um contato mais próximo comigo. Olha só que maravilha. Agora, sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pois é, pessoal, antes da gente entrar mesmo profundamente no conteúdo desse vídeo, gostaria de reforçar, né, que o vídeo de ontem, que eu fiz ontem, que eu estava um pouco alterado, como eu falei naquele vídeo, o recado foi para aquelas pessoas em específico, tá? Pessoal que chegou agora, que não conhecia o canal, chegou, assistiu aquele vídeo e tomou um susto, calma, tá? Eu tava realmente bem exaltado naquele vídeo. Não é o meu intuito aqui não é ficar xingando ninguém, é só mesmo trazer conteúdo e falar a verdade. E às vezes a verdade ela tende a ser um pouco amarga, tá? Enfim, esclarecendo isso, vamos entrar aqui direto no conteúdo. Pessoal, há muitas controvérsias aqui na internet, muitos vídeos aqui no YouTube, sempre o pessoal tentando dar uma origem para o vampirismo, né? Uma origem que não tem absolutamente nada a ver com a verdade, né? O pessoal simplesmente viaja muito nessa questão, tá? Para deixar vocês cientes aí do que realmente é o vampirismo, de para onde é que ele está indo hoje em dia, vocês têm que entender uma coisa. Primeiramente, o vampirismo em si, ele não veio do nada, tá? Ele não veio através de pactos, ele não veio através de feitiços, e ele também não vem através de bioquinese, pelo amor de Deus, tá? Não vem. O primeiro vampiro, tá? O primeiro vampiro original, né? O vampiro que realmente ele foi transformado através de uma maldição, por isso que se chama maldição, tanto do vampiro como também se chama maldição do lobisomem, quando é no caso da licantropia, foi Caim. Ele foi o original, inclusive eu também já fiz um vídeo só sobre Caim, inclusive o nome do vídeo é Caim, o pai de todos os vampiros. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir e também vou deixar aqui nos cards aqui passando para você ver depois desse vídeo, para você entender um pouco mais quem foi Caim, tá? Mas resumindo para vocês, Caim, né, como você bem conhece a historinha, né, que eu já contei nesse vídeo, mas vou resumir. Caim foi o autor do primeiro assassinato da humanidade. Ele foi o primeiro ser humano a realmente cometer este ato, né, totalmente abjeto e repulsivo aos olhos do Criador. E por esse crime que ele cometeu, ele foi amaldiçoado e se transformou no primeiro vampiro. O que foi que aconteceu exatamente? As maldições seriam essas: não caminhar sobre a minha santa luz, no caso estaria falando aí que ele seria um ser noturno, não que ele pegaria fogo, porque tem essa controvérsia, né? As pessoas acham, o vampiro ele não pode andar à luz do sol. Mito, pode sim. O que acontece é que seres, né, vampiros são seres noturnos, são seres sobrenaturais que têm hábitos noturnos, mas isso não significa que ele não possa caminhar à luz do dia. Assim mesmo você vê lobisomens que também podem andar à luz do dia, mas não fazem porque são seres noturnos, não fazem sentido. Você não vê um morcego andando, voando ao meio-dia. Assim como você também não vê, por exemplo, um animal diurno caçando à noite. Então é uma questão mesmo só de fisiologia e de hábitos, tá? Não significa que ele seja impedido fisicamente de caminhar nesse horário, tá? A outra maldição seria que você vai viver eternamente, você verá todos os que você ama perecerem, significa que ele não iria envelhecer. E a última, você terá que se alimentar do sangue dos outros para viver. Essa realmente é a única que até hoje, né, os dias de hoje, ela é recorrente em todas as gerações e todas as famílias, né, as casas vampíricas seguem até hoje esse princípio de ter que se alimentar de sangue humano.
Sangue animal, ele não é que ele não possa ser utilizado, tá? Tem muita gente que fala isso, eu já vi blogs também, vi sites, vi canais falando sobre isso, que o sangue animal seria um substituto. Não, pessoal, não é um substituto. O sangue animal, ele sustenta você por um período, tá? Se você estiver isolado, como aconteceu muito na pandemia, isso aconteceu demais no ano de 2020. Quando aconteceu aquela situação, né, da doença do morcego, que eu não vou falar o nome porque o algoritmo não gosta, muitas casas, muitos clãs vampíricos tiveram que mudar todo o esquema de alimentação. Eles tiveram sim que começar a utilizar bolsas de sangue, tiveram que começar a utilizar sangue de animais, inclusive açougues aí, que eram contratados justamente, especificamente para fazer esse fornecimento para todos os clãs, né, de toda a região sul, sudeste, região centro-oeste, né, nordeste não, porque não tem casas aqui, mas agora nessas outras regiões é muito forte isso. E eles faziam, era litros e litros, né, como se fosse aí quase uma fábrica, né. E todas essas casas se manteram, se sustentaram durante esses 2, 3 anos aí de pandemia desta forma, né? Já que ninguém tinha o isolamento social, ninguém estava saindo, não tinha festinhas, não tinha nada disso. A única forma que os seres da noite encontraram para poder realmente sobreviver foi se adaptando dessa forma, né? Eram pagos locais clandestinos, obviamente, para fazer essa extração, né? Os açougues, supermercados, vários locais, lembrando que os Irmãos da Noite são donos de vários estabelecimentos comerciais, rádios, são donos de TVs, são donos de plataformas digitais, são donos de muitos locais. Então, esse tipo de trâmite, antes que você está assistindo o vídeo se questione, é muito fácil de ser feito, não é nada complexo e é tudo dentro da legalidade, tá? Nada é feito aí de forma displicente. Dito isso, então, as famílias se sustentaram na pandemia através do sangue humano e também sangue animal, que era extraído dessa forma para poder não desaparecer, tá? Porque o vampiro que não consome sangue humano, ele morre. Ao contrário da crença popular, como muita gente pegou, né, de Diário de um Vampiro aí, na época que estava no auge, que vampiros podem sobreviver com sangue de coelho, sangue de, sei lá, de cabra, esse tipo de coisa, não, tá? Não conseguem sobreviver a longo prazo com esse tipo de alimentação. Apenas isso seria um paliativo para que ele não pereça, tá bom? Outra coisa interessante, as primeiras famílias vampíricas, elas vieram da Ásia, tá? Quando Caim sofreu a maldição que começou a passá-la, né, para o mundo afora, que aí veio os antediluvianos, que são os vampiros que começaram, foram os primeiros a serem transformados, né? E deles vieram as famílias, vieram todos os clãs, né, decorrentes do seu próprio sangue. Eles se localizaram na Ásia, eles foram alocados lá e depois se espalharam por todo o mundo. Então começou de lá e se espalhou por todo o mundo. Para você ter uma ideia, no nosso querido Brasil, né, nossas terras tupiniquins, o primeiro vampiro chegou aqui no ano de 1215. Tá? A primeira casa, né, o primeiro clã de vampiros chegou aqui na vulgo Idade das Trevas, começo aí da Idade Média, Idade das Trevas, e eles começaram a colonizar o local. Como assim, narrador? Eles começaram então a espalhar o seu sangue. Lembrando que nessa época, né, na Idade das Trevas, no caso, a Idade das Trevas começou no século X, foi até o começo do século XIX, tá? Nesse período todo, nesses quase 1000 anos aí, os vampiros eles andavam pela terra à torta e à direita, transformavam pessoas, se alimentavam, adoidados, não tinha nenhum tipo de controle, eles eram senhores das terras, por isso que chamavam senhores, na época dos feudos, né? Os senhores feudais, muitos deles eram vampiros, tá? Não só eles, mas também tinha muitos templários, tinha muito esquema de corrupção, na época das cruzadas também, teve muito vampiro que conseguiu se safar porque fez acordo com essas ordens. Então, assim, tem muita coisa que aconteceu nesse período que o pessoal nem imagina. Então, a coisa é bem obscura, tá, pessoal? Lembrando que lobisomens, possessões demoníacas, espíritos, muitos médiuns já estavam começando a se manifestar, cartomantes, artes divinatórias, tudo isso era muito comum, tá? Era uma coisa muito comum de se ver. Você via uma pessoa ali colocando um tarô, assim, absurdamente. Era muito fácil você ver.
uma pessoa colocando tarô, uma pessoa fazendo leitura de mãos, que são chamadas artes divinatórias. E em breve eu vou fazer um vídeo aqui no canal só explicando o que são artes divinatórias, como é que você pode desenvolvê-las. Lembrando que não é nada sobrenatural, tá bom? Mas voltando aqui para o tema central. Após essa colonização, o começo dessa colonização aqui em terras tupiniquins, o vampirismo se espalhou também por toda a Europa. Então, no ano de 1500, né, que foi quando começou a colonização aqui mesmo, né, do nosso país, quando foi descoberto o Brasil, a Europa já estava tomada pelas casas. Então, o vampirismo chegou aqui antes mesmo do descobrimento, né? Então, eles chegaram aqui primeiro do que os portugueses, mas não, assim, não batizaram a terra, por assim dizer. Então, essa parte da história não tem no seu livro de história, tá? E se você for procurar lá, você não vai encontrar nada. Imagina só você conversando com seu professor sobre um assunto desse. A polêmica que não seria, né? Mas aconteceu. Então, quando os portugueses chegaram nas nossas terras aqui, que eles encontraram os indígenas, né, aqui no nosso país, que ainda não tinha sido descoberta, claro, eles então acharam estranho. Teve muitas coisas estranhas, né? Os índios, muitos deles eram híbridos, tá? Eles tinham misturado seu sangue, mas não eram vampiros porque eles não tinham sido transformados, eles eram meio sangue, tá? Lembrando que meio sangue, eles têm traços vampíricos, mas não são vampiros totalmente. Eles não têm poderes, eles não param de envelhecer, então eles são praticamente humanos. Então essa foi uma das razões pelas quais tantos índios morreram quando os portugueses chegaram. Eles estavam com o seu sistema imunológico muito debilitado devido a esse contato com os seres sobrenaturais, tá? Lembrando que os vampiros já estavam na Europa e também aqui. Então, teve toda essa controvérsia, toda essa questão aí dos vampiros estarem querendo dominar todo o continente, tá? Toda a América do Sul, né? Então, antes do final da Idade das Trevas, eles já tinham dominado tudo. Quando aconteceu o tratado, se não tivesse acontecido esse tratado no ano de 1910, né? Bem no começo aí do século XX, eu acredito que esses seres sobrenaturais teriam dominado todo o mundo inteiro, tá? Inclusive a África também. Um dos únicos continentes que eles não dominaram 100% foi o continente africano. Eles não se deram muito lá. E o asiático eles dominaram uma parte, tá? Eles não dominaram tudo, mas o continente América do Sul foi assim absurdo, né? Tanto é que eles se instalaram aqui. Muitas casas, as maiores casas, né, as células estão aqui no Brasil também. Eu já fiz até alguns vídeos falando sobre isso, tá? Coisa que a galera não fala. Acho que por medo também, não querem ficar se expondo, falando sobre isso. Mas eles estão aqui. Obviamente que a maioria das famílias estão na Europa, não estão aqui no Brasil, porque preferem ficar instalados em solo europeu, que é onde os anciões dormem, né? Onde eles descansam, na verdade. Muitas pessoas têm me perguntado também a respeito da volta de Caim. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Dando um pequeno spoiler, né? Muitos dizem que ele já acordou, mas isso é mentira, tá? Até onde eu sei, nada foi confirmado, só especulação. E o que eu acho que pode acontecer se ele acordar? Pessoal, sinceramente, se isso acontecer, se uma coisa dessas acontecer hoje em dia, né, pleno 2024, acredito que vai ser um pandemônio, porque já tem uma ameaça de uma terceira guerra batendo logo à porta, né? Muita gente aí já tem esse medo, e isso pode acontecer. Tem a questão também do apocalipse zumbi, que deixou de ser um mito, deixou de ser uma piada e virou algo preocupante. Muita gente já está falando sobre isso. Muitos canais, inclusive sérios, estão falando sobre isso, tá? Não sou eu mais que estou falando sozinho aqui no YouTube. E agora essa possibilidade de um apocalipse vampiro, né? Uma possível volta do pai de todos, né? Que é chamado pai de todos, realmente é preocupante, tá? Mas sinceramente eu não acredito nisso, não acredito que ele vá voltar, não acredito que haja realmente aí um interesse por parte das casas no despertar de Caim, porque simplesmente se isso acontecer, os anciões vão deixar de dominar todos, né? Eles vão deixar de serem os chefes, no caso, e vão ser subjugados. Então eu não vejo porquê.
E eles não gostam de ser subjugados, tá? Quem é do meio vampírico sabe como são essas regras tão, assim, infildadas, né? Essas regras chatas que existem dentro dos clãs. Então, eu tenho certeza que eles não têm interesse nisso. Agora uma pergunta, você que assistiu o vídeo se perguntou, narrador, como é que é possível? Em 1200 não existia nada aqui no Brasil, era só mato em índio. Os portugueses chegaram aqui em 1500, você tá doido, você bebeu, você tá emaconhado? Não, pessoal, não estou. Existe uma coisa chamada volta no tempo, tá? Os vampiros já dominam essa tecnologia há bastante tempo. Então eles já fizeram visitas ao nosso continente, ao nosso país, antes mesmo do descobrimento. Eles têm conhecimento dessa tecnologia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de viagem no tempo, muito por cima, né? Falei de algumas coisas, mas seres sobrenaturais, principalmente vampiros, já têm domínio disso há muito, mas muito, muito tempo. Inclusive eu tive uma conversa uns meses atrás sobre isso com um dos membros de um certo clã, né? Que eu não vou citar o nome aqui. E ele me falou que, inclusive, na época, ele tirou uma foto. Presta atenção nisso aqui. O cara tirou uma foto e quando ele voltou, né, depois que ele saiu dessa época, ele voltou no tempo, ele fez essa visita, né, nessa época, tirou uma foto, voltou e soltou essa foto na internet. Foi uma polêmica gigantesca. O pessoal viu essa foto, se questionaram, passaram muitos anos questionando por como é que ele tinha feito isso. E ele foi obrigado, o cara foi obrigado por ordem extremamente, né, por ordem externa ali, do seu superior direto a tirar essa foto na internet. Ou ele tirava a foto ou ele ia ser executado. Isso o cara me contou. E ele me mostrou a foto. É muito bizarro o negócio. Então, assim, para você que acha que isso que eu tô falando é impossível, que não tem nada a ver, não, pessoal, tem a ver, porque eu averiguei primeiro, tá? Então, realmente isso acontece, aconteceu e vai continuar acontecendo. Muitas coisas que já aconteceram no nosso planeta, como aquelas estátuas, né, aqui na cidade de Ratanabá, na Amazônia. No caso, aquelas pedras gigantescas que muitos acreditam que foram os Néfilins que moveram. Eu também acredito que sim, porque nenhum tipo de equipamento tecnológico de hoje, né, do século XXI, não consegue mover aquelas pedras. Então, algo sobrenatural aconteceu para mover aquilo. Então, realmente foram forças aí que estão além da compreensão humana. Então, para você entender, né, você que está assistindo aqui o vídeo, o vampirismo se originou e se espalhou desta forma pelo mundo inteiro e também aqui no Brasil. E ele criou raiz aqui, né? Os clãs gostam das terras brasileiras porque aqui é muito fácil de se esconder. É muito fácil de você proliferar toda a sua cultura e isso já está acontecendo. Eles estão dominando aí de forma silenciosa e quando o pessoal acordar vai ser muito tarde. Realmente a galera não vai conseguir contra-atacar nem reagir. Escutem o que eu estou falando. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, o pessoal vai dizer: nossa, bem que aquele cara lá no YouTube tinha razão. Enfim, é isso, pessoal. Não vou adentrar tanto mais, porque senão vai ficar meio cabuloso pro meu lado. Vocês sabem disso. Mas se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, deixa aí o seu comentário, né, para ajudar no engajamento aqui desse vídeo. Curte, compartilha. Dá uma conferida no meu vídeo a respeito de Caim, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo também. E vou deixar nos cards aí para você dar uma olhada, tá? Vou estar trazendo conteúdos aqui exclusivos sobre outros seres, sobre lendas aí que o pessoal tá me pedindo essa semana. Então, fica ligado no canal, ativa o sininho, confere se você ainda está inscrito, porque muita gente me diz que o YouTube está tirando a inscrição da galera, ainda mais essa que a plataforma faz para prejudicar o nosso trabalho. Então, YouTube, vamos colaborar, né? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês agora. É como sempre um prazer estar aqui e até breve, meus pequenos.